explorando a diversidade cultural dos países de língua portuguesa. Beatriz, uma menina de apenas 12 anos, acordou em uma manhã nevoenta na pequena cidade de Miracema, cercada por histórias e lendas que pareciam salutar o dia. Até então, sua vida era terça-feira cinzenta. Mas o que ela não sabia era que aquela manhã transformaria o simples em mágico. Desde pequena, Beatriz ouviu murmúrios sobre uma habilidade incrível que a acompanhava como uma sombra. Ela podia curar doenças ao revelar segredos profundos. Porém, tratar feridas emocionais não era algo que ela havia aprendido a manejar com destreza. Alternando entre o medo e a esperança, Beatriz decidiu que era hora de entender seu dom. Quando soube que Carlos, um empresário local, que até então era uma figura austera do mundo dos negócios e apaixonado por status e dinheiro, estava lutando contra um câncer terminal. Algo dentro dela disparou. Ele não era apenas um magnata. Carlos se afastara da própria família, mergulhando em uma solidão que cortava mais fundo do que qualquer doença. Beatriz sentiu sua determinação crescer. Se ela pudesse ajudá-lo, talvez isso não só o curasse, mas também o fizesse confrontar os segredos que o aprisionavam. Nos dias que se seguiram, Beatriz se aproximou de Carlos, ansiosa, mas também carregando um peso em seu peito. Em cada conversa, algo parecia fluir entre eles, uma dança de fragilidades e verdades. Ela o ouvia falar de sua juventude, de amores perdidos e escolhas egoístas, mas a essência da revelação estava escondida em um canto escuro da alma dele. O calor do sol batia em seus rostos, quando Beatriz encarou Carlos. "E se você se permitisse ser vulnerável?" perguntou, a voz tremendo de emoção. Ele hesitou. Um olhar de dor cruzou seu rosto, como se estivesse à beira de contar uma história que nunca quis narrar. Naquela tarde abafada, seus segredos começaram a emergir. Eles passaram horas juntos, navegando pelas feridas do passado. Cada palavra era uma gota de cura, mas também um peso que se acumulava no coração de Beatriz. Ao ouvir a confissão mais sombria de Carlos, ela percebeu que não era apenas ele quem guardava segredos. Um eco de suas próprias inseguranças ressoou dentro dela, como um eco distante de um lugar que ela temia visitar. A tensão estava no ar quando Carlos revelou que, anos atrás, uma traição cortou seus laços com a família de maneira irreversível, levando à sua atual solidão. Ela viu a dor em seus olhos e, por um instante, o mundo à sua volta desapareceu. O que era para ser um ato de compaixão se transformou em um dilema. Trazer à tona a verdade daria a Carlos uma chance de redenção, mas à custa de sua própria segurança emocional. Essa ideia a paralisou. Quando a noite caiu, uma decisão pairou sobre eles, carregada de esperança e terror. Poderia finalmente curar-se. Mas o que isso significaria para Beatriz? Estava ao mesmo tempo disposta a ajudar e apavorada de perder a única pessoa que, por um breve momento, realmente se importava com ela. E agora, à beira do precipício emocional, Carlos enfrentava uma escolha diretamente relacionada à sua nova chance de vida. Seria ele forte o suficiente para mudar? E Beatriz
poderia suportar a verdade de seus próprios sentimentos ao fazer isso? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a noite caiu, a atmosfera estava carregada de sentimentos conflitantes. Carlos parecia muito mais pensativo, como se estivesse lutando com uma tempestade interna. Beatriz, nervosa, aguardava que ele fizesse sua escolha. As palavras dela ainda pairando no ar, como junto a uma nuvem pronta para desabar. Mas então, a realidade tomou um rumo inesperado. Antes que Carlos pudesse responder, o som de um rugido distante cortou a tranquilidade da noite. Beatriz franziu a testa, o coração acelerando, e Carlos congelou. Um estrondo alto ecoou, vindo da direção da antiga fábrica, que ficava na periferia da cidade. A curiosidade superou o medo, e os dois se levantaram, correndo em direção ao barulho. O que encontraram foi um caos. Várias pessoas estavam reunidas na entrada da fábrica, que na verdade estava em reforma. As luzes piscando, a fumaça subindo. Uma multidão de rostos aterrorizados e confusos. Uma sensação de insegurança tomou conta de Beatriz. Sem entender, um grito feminino cortou o ar, e no centro do tumulto, ela viu uma figura coberta de barro e poeira. Era Clara, uma amiga da escola, e seu rosto estava pálido e cheio de lágrimas. "O meu irmão, ele estava lá dentro!" Clara gritou desesperada. Instantaneamente, o mundo de Beatriz virou do avesso. Um impulso de proteção a forçou a ir em direção a Clara. Mas Carlos, segurando seu braço, disse: "Fique aqui, Beatriz. Isso pode ser perigoso." Mas a urgência no olhar de Clara fez Beatriz ignorar o aviso. Ela se desprendeu de Carlos e correu em direção à entrada da fábrica, sua mente focada apenas em ajudar a amiga. Um grupo de bombeiros se mobilizava em torno da entrada. O calor das chamas era intenso e a fumaça subia como uma cortina preta. "Você não pode entrar!" gritou um dos bombeiros, mas Beatriz já estava determinada. O que ela mais queria naquele momento não era apenas conhecer o destino do irmão de Clara, mas também enfrentar o que parecia ser um chamado dentro de si. Dentro da fábrica, as paredes ecoavam com o som do caos. Beatriz parou por um instante, olhando ao redor, até que um grito de dor a fez avançar. Em meio ao fumo, ela viu um homem caído e, de repente, reconheceu o rosto. Era Carlos, o mesmo Carlos que havia compartilhado seus segredos. Ele estava se esforçando para se levantar, com a camisa chamuscada, e a expressão dele transpirava dor e medo. "Carlos!" ela gritou, correndo para ele. O impacto do que estava acontecendo era esmagador. "O que você está fazendo aqui?
Você precisa sair. Naquele instante, o conhecimento que ela detinha sobre ele se desmanchou. Por que ele estava dentro da fábrica? Ele não era o empresário de sucesso? Mas a resposta surgiu tão rápida quanto a fumaça. Carlos sempre tivera um segredo mais profundo. E aquele não era apenas um homem em busca de redenção. Era um homem em fuga. O que você quer dizer com isso? Carlos perguntou, se esforçando para se manter de pé. Mas antes que Beatriz pudesse perguntar mais, outro estrondo ecoou, e uma parte do teto desabou, separando-os. Com os olhos arregalados, Beatriz viu o pânico crescentemente se espalhar. O que estava escondido naquela fábrica? O que Carlos realmente estava fazendo lá? A verdade, vislumbrada em fragmentos, rugia dentro dela, como uma força incontrolável. E enquanto o caos se instalava, a única certeza que restava era que seus mundos se entrelaçariam de uma maneira que ela nunca pudera imaginar. No meio da fumaça e dos gritos, uma decisão teria que ser feita: salvar Carlos ou enfrentar seus próprios demônios. Beatriz estava prestes a descobrir que as respostas que procurava poderiam não apenas mudar o destino de Carlos, mas transformar toda a sua vida. E enquanto ela lutava contra o perigo, uma pergunta assombrava sua mente. Quem realmente era Carlos e que segredos ele ainda escondia? Beatriz ficou paralisada no meio da fumaça, o coração disparado. Carlos estava ali, machucado e confuso, e o mundo ao redor começava a desmoronar. Ela queria gritar, mas suas palavras mal conseguiam sair. A dor dele parecia cortante, e a cada segundo que passava, o pânico só aumentava. "Beatriz, saia daqui!" Carlos gritou, tentando se mover, mas não conseguia. A fumaça densa começou a envolver tudo, e o medo se espalhou pelo ar. Os gritos e o caos eram ensurdecedores, mas um pensamento disparou na mente dela. Por que Carlos estava dentro da fábrica? O que ele realmente estava fazendo ali? O chão sob seus pés tremeu abruptamente. Um novo estrondo ecoou, desta vez mais próximo. Uma parte do teto desabou perto deles, levantando uma nuvem de poeira. Beatriz sentiu o ar se esvaziar de suas forças. Um impulso visceral a impulsionou na direção de Carlos, mas a dor nos joelhos dela a derrubou. "Beatriz, o que você está fazendo?" Ele olhou para ela, um misto de pânico e desespero. "Só saia! Eu não consigo." E foi então que tudo mudou. No calor da tragédia, algo brilhou entre os estilhaços. Uma luz fraca, mas pulsante. Beatriz forçou seus olhos e viu rapidamente um objeto. Uma caixa. Não era uma caixa qualquer, mas a caixa que ela reconhecia de longe. Era uma caixa antiga, cheia de segredos, que pertencera a Carlos desde a juventude. Ela não sabia como sabia, mas o pressentir de que havia algo ali que poderia mudar tudo a tomou. Ignorando os avisos, ela se ajoelhou no chão, as mãos tremendo enquanto puxava a caixa de um lugar entre os destroços. Ao abri-la, uma onda de luz iluminou o espaço, revelando documentos e fotografias amareladas. Uma imagem específica chamou sua atenção. Era uma foto de Carlos com um grupo. Pessoas que pareciam sua família, todos sorrindo.
mas havia algo sombrio em seus rostos. Havia um homem ali, diferente, que se destacava com um semblante sombrio. O coração de Beatriz disparou enquanto ela tentava entender. Carlos, quem é esse homem? Saiu firme, mas dentro estava um turbilhão. Antes que pudesse responder, um incêndio se alastrou rapidamente. A fumaça se encheu com gritos de terror da multidão lá fora. Carlos olhou para a foto e seu rosto empalideceu. Vá embora, Beatriz, ele gritou novamente. Mas a determinação dela só crescia. É uma armadilha. Você não entende. Ele está vindo. Quem? O que você está escondendo? Beatriz estava desesperada para saber. A adrenalina correndo em suas veias. Carlos hesitou. Eu não posso. A verdade é que essa fábrica não era só uma fábrica. Era um esconderijo. E ele é meu pai. As palavras caíram como uma pomba. Beatriz se sentiu tonta. A revelação girava em sua cabeça. O homem na foto era o pai de Carlos. Mas o que isso significava? Antes que pudesse processar, uma força formidável atingiu a fábrica. Uma explosão rasgou o ar. Luz e calor invadiram o espaço, fazendo tudo tremer. Beatriz gritou, seus sentidos se perdendo. Carlos, em um último esforço, empurrou Beatriz para o lado. Vai, agora! Ele gritou. Mas enquanto a destruição acontecia, Beatriz já havia tomado uma decisão. Ela não poderia deixá-lo. Tudo ao redor começou a desmoronar. E a caixa deixou escapar os segredos que estavam escondidos ali por tanto tempo. Enquanto a fumaça subia e os gritos ecoavam, Beatriz se viu entre perigos. E em meio a tudo isso, ela entendeu que, de alguma forma, tudo estava ligado. Carlos, seu passado e este momento. E assim, com a mente cheia de perguntas e o coração pesado de incerteza, ela avançou, mais decidida do que nunca. Mas o desespero estava prestes a ser ofuscado por uma nova dúvida. O que aconteceria se ela descobrisse que cada segredo revelado não apenas mudasse a vida de Carlos, mas colocasse a vida dela em um caminho que ela nunca poderia imaginar? Beatriz ficou paralisada no meio da fumaça, o coração disparado. Carlos estava ali, machucado e confuso, e o mundo ao redor começava a desmoronar. Ela queria gritar, mas suas palavras mal conseguiam sair. A dor dele parecia cortante, e a cada segundo que passava, o pânico só aumentava. Beatriz, saia daqui! Carlos gritou, tentando se mover, mas não conseguia. A fumaça densa começou a envolver tudo, e o medo se espalhou pelo ar. Os gritos e o caos eram ensurdecedores. Mas um pensamento disparou na mente dela. Por que Carlos estava dentro da fábrica? O que ele realmente estava fazendo ali? O chão sob seus pés tremeu abruptamente. Um novo estrondo ecoou, desta vez mais próximo. Uma parte do teto desabou perto deles, levantando uma nuvem de poeira. Beatriz sentiu o ar se esvaziar de suas forças. Um impulso visceral a impulsionou na direção de Carlos. Mas a dor nos joelhos dela a derrubou. Beatriz, o que você está fazendo? Ele olhou para ela, um misto de pânico e desespero. Só saia, eu não consigo. E foi então que tudo mudou. No calor da tragédia, algo brilhou entre os estilhaços. Uma luz fraca, mas pulsante.
Beatriz forçou seus olhos e viu rapidamente um objeto. Uma caixa. Não era uma caixa qualquer, mas a caixa que ela reconhecia de longe. Era uma caixa antiga, cheia de segredos, que pertencera a Carlos desde a juventude. Ela não sabia como sabia, mas o pressentir de que havia algo ali que poderia mudar tudo a tomou. Ignorando os avisos, ela se ajoelhou no chão, as mãos tremendo, enquanto puxava a caixa de um lugar entre os destroços. Ao abri-la, uma onda de luz iluminou o espaço, revelando documentos e fotografias amareladas. Uma imagem específica chamou sua atenção. Era uma foto de Carlos com um grupo. Pessoas que pareciam sua família, todos sorrindo, mas havia algo sombrio em seus rostos. Havia um homem ali, diferente, que se destacava com um semblante sombrio. O coração de Beatriz disparou, enquanto tentava entender. Carlos, quem é esse homem? Sua voz saiu firme, mas dentro dela estava um turbilhão. Antes que pudesse responder, uma força formidável atingiu a fábrica. Uma explosão rasgou o ar. Luz e calor invadiram o espaço, fazendo tudo tremer. Beatriz gritou, seus sentidos se perdendo. Carlos, em um último esforço, empurrou Beatriz para o lado. Vai, agora! Ele gritou. Mas enquanto a destruição acontecia, Beatriz já havia tomado uma decisão. Ela não poderia deixá-lo. Tudo ao redor começou a desmoronar, e a caixa deixou escapar os segredos que estavam escondidos ali por tanto tempo. Enquanto a fumaça subia e os gritos ecoavam, Beatriz se viu entre perigos. E em meio a tudo isso, ela entendeu que, de alguma forma, tudo estava ligado. Carlos, seu passado e este momento. E então, uma sombra apareceu na porta, delineada pela luz da chama. Um homem alto, com uma fisionomia familiar, as feições de Carlos, mas com um olhar gélido. Era o homem da foto. O que você está fazendo aqui? Carlos gritou, sua voz tensa. Estava esperando você, Carlos. Você não pensa que pode escapar do seu passado. Pensa! O homem sorriu. Mas havia uma malícia em seu olhar que gelou o sangue de Beatriz. Ele não pode estar aqui. Beatriz murmurou, a mente girando. O que estava acontecendo? O que aquele homem queria? Ah, mas eu estou, e vamos terminar o que começamos, o homem disse, dando um passo à frente. A fumaça parecia se dissipar ao redor dele, revelando uma aura de poder e terror. Carlos hesitou. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento e numa mistura de medo e raiva. Você não pode fazer isso. Beatriz, assustada e intrigada, sentiu seu coração acelerar. Quem era aquele homem? O que Carlos havia escondido? A tensão no ar era palpável. E então, entre o caos, Carlos olhou para Beatriz e disse: Não a deixe se envolver nisso, Beatriz. É mais perigoso do que você imagina. Mas ela já havia tomado uma decisão. Não, Carlos, eu não vou sair. E diante da confusão, a única certeza que restava era que ela tinha que descobrir a verdade, não importava o custo. Enquanto a fábrica desmoronava, o peso da revelação se instalou.
O homem ali era mais do que um pai perdido. Ele era a raiz de todos os problemas de Carlos. E a verdade que ela havia buscado estava prestes a ser revelada. Mas o que aquela verdade realmente significava? E como isso mudaria tudo entre eles? Quando a fumaça se dissipou, a única pergunta era que segredos ainda estavam ocultos no coração de Carlos. A atmosfera estava densa, quase palpável. O homem na porta, a sombra que se destacava contra o brilho das chamas, era uma personificação do medo. Beatriz sentiu um frio na barriga ao perceber que aquele ser estava mais próximo do que imaginara. Carlos, com uma expressão de terror, tentava entender a situação. Ele é o meu pai, Carlos finalmente gritou, a voz quebrando. As palavras cortaram o ar pesado, como uma faca afiada. Beatriz congelou, o coração disparando. O que isso significava? O pai de Carlos era a razão por trás de todos os seus pesadelos. O que você quer? Carlos confrontou o homem, a bravura se misturando com o desespero. O olhar do homem, ao mesmo tempo autoritário e carinhoso, se fixou em Carlos como se ele fosse uma criança acuada. Eu venho para te levar de volta, meu filho. Você não pode escapar do que te pertence, disse ele, e o tom era como um eco sombriamente familiar. A tensão aumentou e Beatriz sentiu o nó na garganta se apertar. De volta? A que exatamente você se refere? A voz de Carlos ressoou com uma raiva que ela nunca tinha visto antes. O homem parecia ter um poder único sobre ele, um poder que Beatriz não conseguia entender. Mas enquanto observava a cena se desenrolar, sabia que a vida de Carlos estava em jogo. O chão tremeu uma vez mais, fazendo os destroços ao redor deles balançarem. Beatriz sabia que não podiam ficar ali. Instintivamente, ela olhou para a caixa que tinha aberto. Lembrou-se dos documentos e das fotografias. Era seu momento de agir, e ela tinha que ser corajosa. Carlos, agora não é a hora para discussões familiares. Precisamos sair daqui! Ela gritou, o desespero transparecendo na sua voz. Não, Beatriz, eu não posso deixá-lo. Ele tem que enfrentar isso. Tem que confrontar o que fez. Carlos retorquiu, e a frustração se misturava com um conflito interior que ela não conseguia entender. Mas tudo mudou repentinamente. O homem deu um passo à frente, abrindo os braços. Eu não sou o inimigo que você pensa que sou, Carlos. Venha comigo e você entenderá tudo. A verdade é muito maior do que você pode imaginar. Beatriz trocou olhares com Carlos. O que teria acontecido com eles? O que esse homem significava para a vida dele? E o mais assustador, estaria Carlos disposto a segui-lo? O som de sirenes se aproximava, mas tudo parecia distante. Então o homem fez um gesto rápido e a caixa que Beatriz segurava começou a brilhar intensamente. O que você fez? Gritou Carlos, o medo transbordando em seus olhos. E em segundos, a caixa explodiu em uma luz brilhante, um clarão que ofuscou tudo ao redor e fez o chão tremer. Beatriz se sentiu sendo puxada para trás, enquanto Carlos lutava para se manter em pé. Quando a luz finalmente se dissipou,
a verdade começava a se revelar. O homem, o pai de Carlos, tinha um poder único. Não era apenas um pai controlador. Ele era um guardião de segredos. E o que mais estava escondido ali era muito pior do que qualquer notícia que ela jamais poderia imaginar. Carlos olhou para a caixa agora vazia, desolado. Em um instante, a expressão dele mudou, e a compreensão passou pela sua face. Beatriz, eu não sabia. Ele não é quem você pensa que é. Não pode ser. A confusão e a dor estavam escritas em seu rosto, e Beatriz sentiu um frio na espinha. E neste momento, a explosão quimérica foi substituída pelo som ensurdecedor de gritos. A fábrica estava desmoronando de forma irreversível, e a urgência de escapar se intensificou. Carlos estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo, mas o que ele realmente descobrira sobre seu passado. Com o chão se despedaçando sob eles, Beatriz não sabia o que esperar. E se as revelações não fossem apenas sobre Carlos, mas também de algo muito maior que os dois? O que aquele homem realmente queria? E quem seria, de fato, o verdadeiro traidor naquele jogo perigoso? O caos que o cercava se intensificou, e a única certeza era que nada seria igual. A luz do que estava escondido se fundia com a escuridão de seus medos, e as peças do quebra-cabeça estavam prestes a cair. Mas em que direção? A atmosfera estava densa, quase palpável. O homem na porta, a sombra que se destacava contra o brilho das chamas, era uma personificação do medo. Beatriz sentiu um frio na barriga ao perceber que aquele ser estava mais próximo do que imaginara. Carlos, com a expressão de terror, tentava entender a situação. Ele é o meu pai. Carlos finalmente gritou, a voz quebrando. As palavras cortaram o ar pesado como uma faca afiada. Beatriz congelou, o coração disparando. O que isso significava? O pai de Carlos era a razão por trás de todos os seus pesadelos? O que você quer? Carlos confrontou o homem, a bravura se misturando com o desespero. O olhar do homem, ao mesmo tempo autoritário e carinhoso, se fixou em Carlos, como se ele fosse uma criança acuada. Eu venho para te levar. De volta, meu filho. Você não pode escapar do que te pertence, disse ele. E o tom era como um eco, sombriamente familiar. A tensão aumentou, e Beatriz sentiu o nó na garganta se apertar. De volta? A que exatamente você se refere? A voz de Carlos ressoou com uma raiva que ela nunca tinha visto antes. O homem parecia ter um poder único sobre ele. Um poder que Beatriz não conseguia entender. Mas enquanto observava a cena se desenrolar, sabia que a vida de Carlos estava em jogo. O chão tremeu uma vez mais, fazendo os destroços ao redor deles balançarem. Beatriz sabia que não podiam ficar ali. Instintivamente, ela olhou para a caixa que tinha aberto. Lembrou-se dos documentos e das fotografias. Era seu momento de agir, e ela tinha que ser corajosa. Carlos, agora não é hora para discussões familiares. Precisamos sair daqui. Ela gritou, o desespero transparecendo na sua voz. Não, Beatriz. Eu não posso deixá-lo. Ele tem que enfrentar isso. Tem que confrontar o que fez. Carlos retorquiu, e a frustração se misturava com um conflito interior que ela não conseguia entender. Mas tudo mudou de repente. O homem deu um passo à frente.
abrindo os braços. Eu não sou o inimigo que você pensa que sou, Carlos. Venha comigo, e você entenderá tudo. A verdade é muito maior do que você pode imaginar. Beatriz trocou olhares com Carlos. O que teria acontecido com eles? O que esse homem significava para a vida dele? E o mais assustador, estaria Carlos disposto a segui-lo? O som de sirenes se aproximava, mas tudo parecia distante. Então, o homem fez um gesto rápido e a caixa que Beatriz segurava começou a brilhar intensamente. "O que você fez?" gritou Carlos, o medo transbordando em seus olhos. E em segundos, a caixa explodiu em uma luz brilhante, um clarão que ofuscou tudo ao redor e fez o chão tremer. Beatriz se sentiu sendo puxada para trás, enquanto Carlos lutava para se manter em pé. Quando a luz finalmente se dissipou, ela viu algo que a fez paralisar de horror. No lugar do pai de Carlos, agora havia uma figura completamente diferente. O homem grotesco, com feições distorcidas e um olhar penetrante que parecia perfurar a alma de quem cruzasse seu caminho. Seu corpo emanava uma aura de poder e maldade. Quem é você?" Carlos tremia, como se sua vida inteira estivesse desmoronando em questão de segundos. "Sou a verdade que você quis ignorar", disse a criatura, com uma voz que ressoava como um trovão. "Sou a razão pela qual você se afasta da sua família, Carlos. O homem que você chamava de pai estava apenas seguindo ordens." Beatriz olhou para Carlos e viu a realidade desmoronar diante dela. "Não pode ser!" sussurrou. O homem grotesco sorriu, revelando dentes afiados. "Sim, meu caro. Enquanto você brincava de ser humano, eu moldava seu destino. E agora você deve decidir: se juntar a mim ou ficar nas sombras da sua fraqueza." Carlos estava em choque, o mundo girando ao seu redor. Beatriz, por outro lado, sentia que sua mente estava explodindo de perguntas. O que aquilo significava para Carlos? A conexão que ela pensou que havia criado estava prestes a se tornar um pesadelo. Antes que pudessem reagir, mais uma explosão reverberou pela fábrica. As chamas aumentaram e a estrutura começou a desmoronar ainda mais rapidamente. A única certeza que restava era que Beatriz e Carlos estavam no olho do furacão, enfrentando não só a destruição física, mas também os segredos que tinham sido revelados. "Carlos, o que vamos fazer?" gritou Beatriz, enquanto a fumaça subia e o caos se instalava. E a pergunta pairou no ar, ecoando em meio ao desespero. Quem realmente era este novo ser diante deles? E o que mais estava escondido no passado de Carlos? Beatriz estava paralisada, o coração martelando no peito. O ser grotesco diante deles era a personificação dos pesadelos de Carlos. Ela olhou para o rosto dele, angustiado, enquanto o ambiente ao redor deles desmoronava, como um universo colapsando. Cada estalido das estruturas em ruína parecia ecoar o desespero que invadia o ar. "Carlos, nós precisamos sair!" O grito dela rasgou a tensão, mas ele parecia distante, presa na tensão entre a figura ameaçadora e a busca pela verdade sobre seu passado. "Você não entende. Ele não é quem você pensa."
Carlos virou-se rapidamente, o olhar de determinação transbordando em dor. Ele está aqui para me destruir. A criatura riu, um riso que ecoou nas paredes desmoronantes. Destruir? Não, Carlos. Eu vim te libertar. Um homem precisa encarar seu passado se quiser seguir em frente. E você, meu filho, não pode fugir da sua verdadeira herança. Beatriz sentiu um aperto na garganta. O que significava tudo isso? E se o que aquele homem dizia era verdade? Carlos não era só um empresário. Havia um legado mais profundo em jogo. Um legado que ele tentava apagar. Em um instante de clareza, Carlos olhou para a caixa vazia que Beatriz ainda segurava. O que está acontecendo, Beatriz? O que você viu ali? Ela hesitou, palavras se acumulando na boca. Apenas fotos. Uma família feliz. Mas havia um homem que parecia sombrio. E Carlos, você precisa me contar tudo. A tensão explodiu quando outra parte do teto desabou, levando consigo a estrutura que ainda permanecia de pé. Carlos estava paralisado, lutando contra o que quer que estivesse dentro dele. O homem grotesco sorriu, como se alimentasse do medo de Carlos. Quando a verdade vem à tona, as mentiras não conseguem se sustentar, ele disse, com a voz profunda. Vá em frente, diga a ela. Diga a verdade sobre sua mãe. A menção da mãe cortou como um golpe. Beatriz viu a palidez se espalhar pelo rosto de Carlos, seus olhos se arregalando. O que você está insinuando? O que tem a ver a minha mãe com isso tudo? As chamas aumentaram e a fumaça começava a envolver tudo como um manto sufocante. A sala parecia girar e as vozes tornaram-se apenas um eco distante. Mas quando Carlos finalmente falou, sua voz era um sussurro quebrado. Ela não morreu. Ela foi embora. E ele, Carlos, apontou para o homem. Trouxe isso para nossas vidas. Isso é uma mentira. O homem rugiu. Você sabe que a verdade é bem mais sombria. Eu era seu protetor. E a sua mãe, ela fez escolhas que você nunca imaginou. Beatriz não sabia o que pensar. O que estava acontecendo? Uma tempestade de segredos colidindo. Ela olhou para Carlos, um homem que ela conhecia apenas nas sombras de sua vida, agora lutando contra os fantasmas que o assombravam. Carlos, ela gritou, o pânico crescendo. Você precisa lutar por você, por nós. E nesse momento, tudo mudou. O chão tremeu sob intempéries, fazendo a estrutura da fábrica ceder ainda mais. A criatura avançava, a verdade pairando no ar como um miasma denso. E aí, como um relâmpago em meio à escuridão, Carlos gritou: Chega! Ele se lançou para a frente, empurrando Beatriz para trás, enquanto o confronto atingia um novo nível. O quê? Ela viu então. A deixou paralisada. Carlos não estava apenas lutando contra seu pai. Ele clamava um poder que nunca havia explorado. Uma luz começou a emanar dele, um brilho intenso que cortou a escuridão. Você nunca me teve sob seu controle. O homem grotesco hesitou, o olhar confuso. Você não entende. Você é a única chave. E como se um desenho animado tivesse sido rasgado em pedaços, um borrão de energia focou entre eles.
Beatriz sentiu o calor que emanava dele envolvendo-a, e tudo ao seu redor começou a respirar outra vez. Mas no olho da tempestade, ela percebeu. Carlos sabia algo que ele nunca havia revelado. Com o último grito de desespero, a explosão de poder num horizonte totalmente inesperado os envolveu. E quando a luz finalmente se dissipou, Beatriz se viu sozinha, com uma pergunta ecoando em sua mente. Carlos realmente havia se libertado ou apenas desencadeado um poder que poderia devastar a todos? E o que mais estava escondido dentro dele? As chamas dançavam ao seu redor, e o chão tremia, como se perguntasse pela verdade que ainda não havia sido revelada. O futuro pairava como uma sombra sobre ela, esperando para desabar. A luz cintilante que emergia da caixa parecia envolver tudo ao redor. Carlos estava em transe, um brilho inesperado fazendo seu coração pulsar com força. Mas no instante em que ele gritou por liberdade, a estrutura da fábrica começou a tremer violentamente, como se estivesse reagindo a todas aquelas emoções reprimidas. Beatriz sentia a adrenalina se misturando ao temor. O que estava acontecendo? Então, em um segundo, tudo ficou ainda mais insano. A figura grotesca que antes ocupava a porta pareceu hesitar, um tremor percorrendo seu corpo, como se uma corrente elétrica o tivesse atravessado. Ele olhou para Carlos, e algo nos olhos do ser mudou. "Você não percebe?" gritou o homem. Agora sua voz reverberava com um eco inumano. "Você nunca será livre, Carlos. Eu sou você. Você está embrenhado em suas próprias sombras." As palavras caíram como uma bomba. As mãos de Carlos tremiam. Seu rosto tornou-se pálido como um fantasma. "O que você está dizendo?" Beatriz, confusa, olhou de um para o outro. Era como se tudo o que ela conhecia estivesse prestes a ser desmantelado. O homem grotesco começou a mudar. A camada distorcida de sua pele começou a se dissolver, como se estivesse se desfazendo em névoa. Em vez disso, o que emergiu foi um reflexo exato de Carlos. O mesmo rosto, os mesmos olhos, mas com um olhar repleto de dor e amargura. Era como se estivesse vendo o que poderia ter sido, se ao menos não tivesse vivido em um mar de mentiras. Você pode fugir da família, mas nunca pode fugir de si mesmo. Conheça o verdadeiro Carlos, disse a criatura, agora revelando seu verdadeiro eu. Beatriz sentiu seu estômago revirar. Como isso era possível? Carlos não era apenas um homem à beira do desespero. Ele era uma sombra de si mesmo, lutando contra algo que estava dentro dele o tempo todo. O que mais estaria escondido naquela fábrica de verdades sombrias? O caos aumentava. Com cada tremor, as chamas lançavam labaredas ameaçadoras, como se estivessem dançando ao som de um lamento. "Carlos!" Beatriz gritou, desesperada. "Lute contra ele. Não deixe que isso defina." Carlos estava paralisado, os olhos fixos na forma que agora era uma parte dele. "O que estou fazendo aqui?" Ele sussurrou, como se tentasse se lembrar de si mesmo. Eu não sou isso. Eu não posso ser." Nesse instante um estalo ecoou pelo ar e uma parede se desmoronou, levantando uma nuvem de poeira e fumaça.
Beatriz agarrou o braço de Carlos, puxando-o em direção à saída. Nós precisamos sair agora. Mas ao seu toque, Carlos começou a se contorcer. Não, eu preciso encarar isso, ele gritou, a determinação tomando conta dele. Se isso significa lidar com as sombras que me assombram, então que assim seja. Eu não posso mais fugir. A figura, agora confrontada com a verdadeira essência de Carlos, sorriu. Isso é tudo que eu sempre quis, encerrar esse ciclo. Você sempre soube que a verdade vai doer e que as memórias são pesadas, mas ao confrontar, você renasce. A explosão de poder dentro da fábrica parecia aumentar. O ar ficava mais denso e o calor se intensificava. Beatriz estava com lágrimas nos olhos, o desespero tomando conta dela. Carlos, por favor, ela implorou, em um último apelo. Não faça isso, não se entregue a quem você não é. Ele hesitou, o conflito interno claro em seu rosto. E então, tudo aconteceu de uma vez. O chão sob eles começou a se abrir. O colapso iminente, a apenas metros de distância. A conexão entre Carlos e a figura atingiu um ápice. A luz explodiu como um cristal se estilhaçando, e uma onda de energia os envolveu. Quando a fumaça se dissipou, Beatriz percebeu que estava sozinha. O que tinha acontecido com Carlos? Onde estava a figura? A fábrica estava em ruínas, mas a única coisa que restava era um eco distante da batalha que acabara de testemunhar. A perturbação no ar parecia carregar um novo significado. Cada segundo que passava, a verdade começava a cavar fundo dentro dela. Carlos tinha enfrentado sua própria sombra. Mas que custos essa luta o teria imposto? E se ele nunca voltasse? E enquanto o eco da queda ressoava ao fundo, a única coisa que ela podia fazer era esperar, com o coração apertado, a verdade que agora parecia mais distante do que nunca. A luz cintilante que havia emergido da caixa se dissipou rapidamente, deixando um rastro de flutuações energéticas ainda na atmosfera espessa e quente da fábrica em ruínas. Beatriz sentia o coração disparar, a mente transbordando de confusão. Onde estava Carlos? O que ele havia se tornado? As paredes ao redor pareciam se fechar e a fumaça a envolvia, tornando difícil respirar. Carlos, ela gritou, a voz tremendo de desespero, sem resposta. O chão tremeu mais uma vez sob seus pés e a tensão aumentou ainda mais. Um barulho abafado, como um rugido distante, reverberou na fábrica. E quando Beatriz finalmente teve coragem de olhar ao redor, algo inusitado aconteceu. Um brilho surgiu de um canto escuro, um reflexo naqueles escombros. Ela se virou e um objeto começou a se destacar entre as sombras. Um pequeno medalhão. No instante em que seus dedos tocaram a superfície fria, uma onda de calor percorreu seu corpo, zarpará lembranças esquecidas que não eram suas, mas de alguém que tinha uma conexão profunda com tudo isso. Eu não sou apenas uma menina comum, murmurou confusa. A maré de emoções a envolvia novamente, mas era diferente, mais intensa. Uma sensação de clareza começava a emergir, quando Beatriz
olhou novamente para o medalhão. Uma figura apareceu diante dela, na mesma forma de Carlos, mas havia uma diferença. Os olhos, antes cheios de pânico e dor, agora refletiam um brilho profundo. Era como se as correntes que amarravam Carlos à sua sombra fossem desfeitas. Ele agora parecia diferente. Você está bem? Beatriz perguntou, mas sua voz saía quase como um sussurro. Beatriz! Carlos exclamou, mas não era o mesmo Carlos de antes. Havia um poder, uma força emanando dele. Não estou apenas bem. Eu finalmente entendo. É hora de confrontar a verdade, mesmo que doa. Ela fez uma pausa, percebendo que ele falava de uma forma estranha, como se houvesse dois Carlos dentro dele agora. Um que tinha medo e outro que estava pronto para lutar. Carlos, o que você quer dizer com isso? Antes que ele pudesse responder, a criatura grotesca, agora revelada como uma versão distorcida de Carlos, se agitou. Você não pode simplesmente decidir esquecer sua origem. Ele vai sempre voltar. Carlos, você é meu. Um grito de raiva ecoou pela fábrica, mas, surpreendentemente, não era de Carlos. Era de Beatriz. Chega! Você não pode governar a vida dele. Ele é mais forte do que você. Sua voz reverberou, cortando através do caos. O poder que sentia dele começou a responder. As correntes que o prendiam estavam se quebrando. Nesse instante, uma onda de energia se projetou do peito de Carlos, envolvendo Beatriz. Ela sentiu o calor e a força, como se os dois estivessem conectados. Poder, luz e verdade. Era isso que eles precisavam. Mas nem Carlos estava ciente do que estava prestes a acontecer. Então, a figura grotesca começou a desaparecer. A cada instante uma porção de sombra se dispersava, como se estivesse sendo absorvida pela luz crescente de Carlos. Não, você não pode! A criatura gritou, mas não havia mais poder na voz dele. Mas então aconteceu algo devastador. Carlos, em toda a sua força, olhou para Beatriz. E por um momento, os olhares se encontraram. Beatriz, eu... E enquanto as palavras se moldavam, um grande estrondo irrompeu, uma explosão de luz cegante. A obra da fábrica ao redor deles começou a ceder, e o chão se partiu em meio a uma fenda profunda. Procurou segurá-lo, mas não havia como. Carlos! E enquanto a luz consumia tudo, ele desapareceu, tragado pelo abismo, e a fábrica desabou com estrondos ensurdecedores. O mundo ao seu redor girou, e a última coisa que Beatriz viu foi a sombra de Carlos, agora em um vazio, como se estivesse preso entre dois mundos. A luz desapareceu. A escuridão atingindo com um silêncio pesado. Beatriz caiu de joelhos no chão, o coração aos pedaços, lágrimas escorrendo livremente. O que acontecerá agora? Carlos estava perdido para sempre? E o que era aquela conexão que sentira com ele? Mas não havia tempo para perguntas. A atmosfera mudava. Uma nova presença se ergueu das sombras. Não era Carlos, mas algo mais sombrio. Alguém surgiu das ruínas, com um sorriso que fazia seu coração parar. A mãe de Carlos. E em um sussurro gelado, ela disse: finalmente, você encontrou o que procurava. A mente de Beatriz começou a girar.
O que isso significava? O que Carlos realmente havia descoberto? E mais importante, quem era essa mulher que parecia saber tudo? Assim, sem respostas, Beatriz se viu à beira de um novo terror, enquanto a verdade começava a se entrelaçar com seu destino, deixando uma pergunta que doía. A lealdade que sentia por Carlos custaria tudo? Beatriz estava paralisada, o coração batendo descompassado. Naquele momento, o olhar da mãe de Carlos refletia uma mistura de tristeza e determinação. O caos ao redor dela diminuía, e uma onda de realidade pesava sobre os ombros da jovem. "O que você quer de mim?" Beatriz perguntou, a voz rouca e trêmula. O medo era palpável, mas havia uma centelha de certeza em seu interior. Ela precisava saber. "Quero que você entenda", disse a mulher, agora mais suave, quase maternal. "Carlos precisa enfrentar a verdade sobre sua família, mas ele não pode fazer isso sozinho. E você é a chave. Você o trouxe de volta a si mesmo, mesmo que a escuridão esteja sempre à espreita." As chamas crepitavam, e com cada estalo, Beatriz sentiu que o tempo estava se esgotando. Em seu íntimo, sabia que tinha um papel a cumprir. A figura grotesca havia sido desfeita, mas as sombras do passado de Carlos ainda estavam ali, esperando para serem enfrentadas. "Carlos!" gritou, o desespero rompendo sua voz. "Você tem que lutar. Não deixe que o passado domine sua vida." Ele apareceu, então, do meio da fumaça, não mais perdido, mas firme, como uma aura nova. Ele parecia diferente, mais forte. "Beatriz, eu estou aqui. Estou pronto." O chão tremeu violentamente. Eles precisavam sair, mas havia algo ainda a ser resolvido. A imagem do pai que tanto mal lhe causara, eterna e repentinamente voltava. Carlos encarou o vazio que restava dele, um semblante que misturava fúria e libertação. "Eu não sou essa sombra, sou mais do que isso, e não vou deixar que me defina." Com um sorriso, Beatriz estendeu a mão. "Vamos, juntos." E ao tocar a mão dele, uma corrente de energia pulsou entre eles. O medalhão em sua outra mão brilhou intensamente, um símbolo da força que os unia. "No que você acredita de verdade, Carlos? Quem você quer ser?" A voz da mãe ficou mais baixa, mas a pressão deles aumentou. Carlos parecia lutar contra uma tempestade interna. As memórias bateram como ondas, e ele teve um vislumbre de sua vida, das escolhas e dos amores que havia perdido. "Eu quero ser quem eu realmente sou. Quero um começar novo, com vocês." Carlos bradou, e a força nas palavras era liberadora. Aquela energia estava finalmente sendo canalizada para algo positivo. A realidade começou a mudar, a fumaça diminuindo, as chamas perdendo força. Beatriz sentiu que o peso do mundo estava sendo quebrado, e a esperança floresceu. Entre escombros. A mãe de Carlos, com um sutil sorriso, acenou como se dissesse que tudo estava bem. "Estou com você", gritou Beatriz, enquanto as paredes ao redor desmoronavam lentamente. Os dois começaram a correr ao mesmo tempo. Juntos,
concentrando-se na saída. Com determinação e amor pulsando em seus corações, eles sabiam que o vínculo que criara o sustentaria nas dificuldades ainda por vir. Ao chegarem à saída, a lufada de ar fresco os envolveu, simbolizando liberdade e a promessa de recomeço. Mas enquanto pisavam no solo sólido da liberdade, um eco ressoou no fundo de suas mentes. Os segredos ainda precisavam de voz. As sombras sempre estariam à espreita. Mas agora eles tinham um ao outro. Ao se virarem para um novo dia, a luz do sol iluminou seus rostos. Eles sabiam que a jornada estava apenas começando. A vida era um mistério a ser desvendado, e juntos enfrentariam o que viesse. Você precisa se inscrever agora. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas que temos para você. Esmague o botão de like agora. Queremos saber sua reação. Então, inunde a seção de comentários com suas informações e teorias sobre como a história de Carlos e Beatriz pode continuar. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo.